E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente à fisiologia, essa playlist completa sobre vários vídeos que estamos fazendo aí sobre essa matéria de fisiologia. Lembrando aqui, vários vídeos, estamos fazendo sobre tudo de fisiologia, segundo o Guyton e o Silverton. E claro, convido você a participar aqui da nossa comunidade no YouTube, que é muito simples. Só você clicar nesse botãozinho vermelhinho que você vê aí embaixo do vídeo e inscrever-se. Assim, você já faz parte aqui da nossa comunidade. Lembrando que de segunda a sexta temos vídeos novos aqui todos esses dias, sem falta. Tranquilo? Então tá convidado. Vamos logo ao que interessa. Vamos falar hoje sobre o clearance renal. Pois é, galera, sobre essa parte de fisiologia do clearance renal, a gente tem que entender alguns conceitos. Primeiro, que os rins têm uma função primordial de quê? De excreção de substâncias. Porém, quem vai fazer essa ação vai ser os néfrons. Vamos relembrar essa parte? Olha aí o néfron. O néfron, galera, ele possui várias partes. E é ele que vai fazer o processo de filtração desse sangue e vai, por final, eliminar substâncias. Então, a primeira unidade aí, ou compartimento desse néfron importante seria o glomérulo, que é nada mais do que um tufo de capilares, que é o que a gente está vendo aqui. Chega uma artéria aferente nele e sai uma artéria eferente. Então, a artéria que chega nele, a aferente, vai formar um tufo, tipo um bolo ali, de capilares. E isso é o que a gente chama de glomérulo. E claro, quem vai estar envolvendo esse glomérulo, a gente está vendo aí que é a cápsula de Bowman. E entre o glomérulo e essa cápsula de Bowman existe um espaço, que é o espaço de Bowman. E esse glomérulo, galera, é importante por quê? Porque é ali que ocorre a filtração. É dali que sai desses capilares substâncias do sangue para esse espaço de Bowman, ou seja, ocorre filtração. Tranquilo? Por uma diferença de pressão. E claro, aí depois desse glomérulo onde ocorre a filtração, vamos deixar isso bem claro, vai ocorrer ali o quê? O túbulo contorcido proximal, depois vem a alça de Henle, depois o túbulo contorcido distal e por final o túbulo coletor. Lembrando, galera, que após essa filtração, durante esses túbulos aí, alça de Henle, túbulo distal, túbulo coletor, pode ocorrer o que a gente chama de reabsorção. O que é isso? É quando a substância que foi filtrada no glomérulo pode passar desses túbulos para o sangue novamente, ou seja, ter uma reabsorção. E também pode ocorrer secreção ao longo desses túbulos. O que é secreção? É substâncias que, apesar de não ter sido filtradas, o sangue pode jogar nesse túbulo. Ou seja, são substâncias que ao longo desse túbulo o sangue vai jogar ali naquele meio. Tranquilo? Então, ao longo desses túbulos pode acontecer o quê? Secreção, que é o sangue jogar substâncias nesse túbulo, para depois ser eliminado e excretado. Então, galera, a gente sabendo esse conceito inicial, o que seria a excreção? A excreção nada mais é do que a filtração, né, a filtração glomerular, menos o que é reabsorvido, né? A gente falou ali que reabsorção é a substância que sai do túbulo e volta para o sangue, mais a secreção, que é as substâncias que saem desse sangue e vão para o túbulo, ao longo desses túbulos aí, do néfron, tranquilo? Isso seria a excreção. Filtração glomerular, menos o que é reabsorvido, mais o que é secretado, isso seria a excreção, ou seja, o que é eliminado na urina. Então, galera, a gente sabendo esse conceito, a gente pode falar sobre o clearance renal. Não liga muito pro meu sotaque não, galera, que eu tenho um pouco de língua presa. Clearance renal. Agora, para a gente falar desse clearance renal, a gente entendeu essa parte introdutória, que o sangue ele é filtrado, né? Ocorre um processo de filtração desse sangue. E, obviamente, se eu filtro esse sangue, substâncias que estavam no sangue vão ser eliminadas, né? Ocorre a excreção. E o clearance renal nada mais é do que a substância que é excretada.
Clearance renal é o processo de filtração onde determinada substância vai ser filtrada e, por final, excretada. Isso é o clearance renal. Ou seja, se eu falar, determinada substância tem tal clearance renal. Isso quer dizer o quê? Que essa substância saiu daquele sangue, foi filtrada e, posteriormente, foi excretada. Então, galera, para a gente entender melhor esse conceito de clearance renal, a gente tem que ver aí alguns exemplos. Vamos dar aí o primeiro passo. Algumas substâncias, galera, sofrem filtração, ou seja, saem do sangue e vão ali para aquele túbulo do néfron, porém, ao mesmo tempo que ela é filtrada, ela é completamente reabsorvida. E o que é reabsorção? É o que está no néfron e voltar para o sangue. Então, dessa substância, eu não vou ter nada excretado. Portanto, o clearance renal dessa substância é 0. Porque lembra que a gente falou? Clearance renal é o que é filtrado e excretado. Então, como eu não tenho nada excretado aqui, porque tudo que foi filtrado é reabsorvido, eu tenho clearance renal igual a 0. Agora, galera, existem substâncias que são filtradas, porém parcialmente reabsorvidas. Ou seja, foi ali 100% filtrado, porém 50% é reabsorvido e 50% é excretado. E dessa forma eu posso dizer o quê? Que o nosso clearance renal é menor do que a filtração. Por quê? Porque, obviamente, teve 100% de filtração glomerular dessa substância. Porém, 50% foi reabsorvido, voltou para o sangue, e 50% é eliminado. Então, o clearance renal é 50%. Né? Estamos dando um exemplo. 50%. E a filtração glomerular foi de 100%. Tranquilo? Então, dizemos que o clearance renal é menor do que a filtração. Né? Nesse caso, aí, onde parcialmente é reabsorvido. E claro, galera, ainda existe ali algumas substâncias que são 100% ali filtradas, né? Ocorre o processo de filtração, e são 100% excretadas, ou seja, o que é filtrado é excretado, é eliminado. E aí a gente pode dizer, finalmente, que o clearance renal é igual à filtração glomerular. Óbvio, tudo que foi filtrado foi excretado. Então, clearance é igual à filtração. Beleza? E claro, galera, existe uma forma da gente saber se o organismo daquela pessoa está tendo determinado tipo de clearance, né? Ou se ela está com as funções renais funcionando normalmente. E a gente faz isso por meio de alguns marcadores e substâncias, que é o que a gente vai ver agora. Então, galera, ó, existem substâncias que vão determinar para a gente a taxa de filtração glomerular, ou seja, o que é filtrado. E também vão determinar para a gente o clearance renal, o que é excretado de determinada substância. E aí a gente pode ter como exemplo a inulina. A inulina, né, que a gente administra nesse paciente, e posteriormente a gente pode fazer o quê? Mensurar por meio do sangue a concentração dessa substância, dessa inulina, no plasma sanguíneo e depois na urina. E assim a gente consegue ver o quê? A taxa de filtração glomerular, o que é filtrado, a capacidade desse rim de filtração, e também o clearance, que é o quanto foi eliminado dessa inulina. Tranquilo? É claro, se eu dou uma substância que é totalmente filtrada e excretada, isso vai facilitar um cálculo. Então, galera, ó, falando de forma bem clara, essa inulina é uma substância que a gente pode administrar num paciente e, de certa forma, ele é importante por quê? Porque ele é filtrado e totalmente excretado. O que é filtrado é eliminado. E isso nos possibilita o quê, galera? Possibilita a gente saber a capacidade desse rim, se ele está filtrando tranquilamente, a taxa de filtração e também comparando, né, ali de certa forma, a concentração dessa substância no sangue e na urina. Né? A gente consegue chegar nesse cálculo aí por meio dessa fórmula
qual é a taxa de filtração desse sangue e também o clearance renal, né, o que é excretado, já que essa inulina é o quê? Ela é filtrada e totalmente excretada, eliminada, não sofre reabsorção. E claro, galera, além dessa inulina, nós temos a creatinina. A creatinina que também pode ter certa importância nesse cálculo que a gente falou, de saber o clearance renal e também a taxa de filtração, né? O quanto está ocorrendo de filtração nesse rim. Porém, essa creatinina ela não é um padrão ouro, por quê? Porque além dela sofrer filtração, ela também pode ter secreção. Então aí eu já não vou ter 100%, né, de certeza dessa filtração. Por quê? Porque essa substância, essa creatinina, ela pode ser eliminada por meio da secreção e não só por filtração. Tranquilo? Então a inulina é um pouco melhor do que a creatinina, né? Porque a gente falou, a creatinina tem esse processo de secreção. E agora, galera, se você ainda está com alguma dúvida, certeza vai acabar. Que a gente geralmente entende as coisas do porquê que a gente tem aquela coisa, né? Então, para que eu faço, né, esse cálculo? Para que eu vou saber a importância da taxa de filtração glomerular? Para que eu vou saber o clearance renal? Galera, isso é importante para a gente saber a funcionalidade renal. Por exemplo, se eu tenho inulina ou creatinina, né, num paciente saudável, ele vai claramente sofrer ali o processo de filtração e excreção. Vai eliminar essa substância, né, creatinina ou inulina. Beleza? E aí a gente vai saber, né, a taxa de filtração e também o clearance renal. Agora, um paciente com doença renal crônica, ele vai, por final, ter uma maior concentração dessa substância, da inulina, por exemplo, no sangue do que na urina. Por quê? Porque esse rim está com problema, ele não está conseguindo filtrar e, portanto, não vai eliminar. Vai ter mais concentração de inulina no sangue do paciente do que ali na urina. Tranquilo? Então, galera, para não restar dúvidas, para que serve? Um paciente normal, ele vai filtrar e vai eliminar. Por quê? Porque o rim está funcionando normalmente. Agora, um paciente com doença renal crônica, essa inulina que foi administrada, ela vai permanecer em altas concentrações no sangue do paciente. Por quê? Não está conseguindo filtrar esse rim. O rim está com problema, é uma doença renal crônica. Então não tem filtração, portanto não tem eliminação da substância. E aí a gente vai ver que a taxa de filtração glomerular é menor e a excreção também é menor. E por isso a concentração da inulina fica maior no sangue do que na urina. Tranquilo? Então essa é a importância desse cálculo. Outro ponto também importante, galera, os fármacos, medicamentos. Por quê? Porque as doses que eu dou em uma pessoa sadia vai ser diferente da dose em uma pessoa com problema de doença renal crônica. Por quê? Por exemplo, a penicilina. A penicilina, ela sofre grande quantidade de secreção e outras de filtração para ser eliminada do corpo. Porém, essa funcionalidade para que ela seja filtrada e secretada em uma pessoa normal ocorre tranquilamente. Tranquilo? Então as doses ali vão ser as padrões. Agora, uma pessoa com doença renal crônica, o rim não consegue, de certa forma ali, filtrar ou secretar essa penicilina para depois ela ser jogada fora do corpo, excretada. Então, a concentração que eu vou dar de fármaco ou qualquer medicamento, além de penicilina, vai ser diferente uma pessoa com doença renal do que em uma pessoa saudável. Até porque se eu dou a mesma dose de uma pessoa normal para uma pessoa com doença renal crônica, a concentração desse fármaco vai ser muito grande naquele sangue e vai demorar para ser eliminado. E isso pode gerar aí danos e até mesmo intoxicação. E existe ainda, galera, a paramina. Essa paramina, ela é importante porque nos auxilia, galera, ali de certa forma, a gente saber o fluxo sanguíneo renal.
Exatamente porque ele pode sofrer filtração, mas a grande quantidade, né, de forma de excretar essa substância, eliminar, é por meio de secreção. Então, como ele sofre tanto o processo de filtração como grandes quantidades de secreção, para depois ser eliminado do corpo, a gente pode descobrir, por meio dessa substância, paramina, o fluxo que está ocorrendo de sangue dentro aí realmente desse nosso rim. Tranquilo? Então, galera, quando a gente fala de clearance renal, taxa de filtração glomerular, né, o quanto esse rim está com capacidade de filtração, é exatamente isso, é uma importância clínica, mas também para saber se realmente esse rim está funcionando normalmente. Porque eu estou sabendo ali se certa substância está sendo eliminada de forma normal ou se esse paciente tem algum dano no rim, né, uma doença renal crônica, como a gente falou, que está prejudicando essa excreção, essa eliminação dessa substância. E, como eu não elimino a substância, isso fica ali, ó, no nosso sangue e pode gerar problemas, pode gerar intoxicação. Então, galera, com isso a gente finaliza mais uma aula, mais um resumo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e te espero no próximo vídeo de fisiologia. Tranquilo? Valeu!